Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Colômbia teve os 2 primeiros casos de eutanásia em pacientes não terminais. Foi na última semana. Víctor Escobar, cidadão da cidade de Cali. Víctor é um cidadão de Cali e recebeu a eutanásia. Ele tinha problemas pulmonares e hipertensão, e o quadro era irreversível, ainda que não fosse um paciente terminal, o que o fez tomar a decisão de interromper a própria vida. Isso foi na sexta-feira. No sábado, foi a vez de Marta Sepúlveda, caso que chamou muita atenção na imprensa. Ela era uma mulher muito sorridente e com amor pela vida, devido à experiência religiosa, mas ela estava muito doente. Tinha muitas dores e, por isso, escolheu não seguir vivendo e iniciou uma batalha legal pela eutanásia. Víctor Escobar Prado tinha doença pulmonar obstrutiva crônica. Era dependente de oxigênio e tinha sequelas agravadas por 2 acidentes vasculares cerebrais e um acidente de trânsito ocorrido durante a juventude. No dia seguinte, outra colombiana, Marta Sepúlveda, de 51 anos, também foi submetida ao mesmo procedimento em situação semelhante. A eutanásia foi legalizada na Colômbia em 2015, mas era permitida apenas para casos terminais. Depois de 2 anos de disputas nos tribunais, Víctor e Marta conseguiram, na justiça, o reconhecimento ao direito, mesmo fora das previsões legais. Vamos detalhar esse caso e falar mais sobre esse assunto, eutanásia. Como acontece essa discussão aqui no Brasil e no mundo? Para isso, recebemos Henderson Furst. Ele é professor e presidente da Comissão Especial em Bioética e Biodireito do Conselho Federal da OAB. Henderson, muito obrigada por conversar conosco. Será um grande prazer trazer as suas explicações aqui para essa nossa conversa. Bem-vindo. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar falando contigo e com todos que acompanham a CNN. Henderson, muitas questões com relação a esse tema. A começar o caso específico da Colômbia. Qual foi a fundamentação jurídica da justiça colombiana para autorizar a eutanásia nos 2 casos que citamos nesse episódio? O caso do Víctor e o caso da Marta. A começar pelo Víctor, Henderson. O caso do Víctor é o primeiro caso na América Latina de eutanásia realizado com pacientes não terminais. E isso que chama muito a atenção, porque a Colômbia ela já tinha não apenas descriminalizado a eutanásia, mas também legalizado. E ela já tinha casos de eutanásia que tinham acontecido anteriormente, mas todos eles com pacientes com condições de terminalidade. Teve um caso que chamou muito a atenção recentemente, que foi o caso da Marta Sepúlveda, em que, no último instante, a comissão interdisciplinar vira e disse: o quadro dela não é de terminalidade. E isso chama a atenção e ela tem que recorrer à justiça. E depois de uma longa batalha, ela seria o primeiro caso, mas ainda teve alguns recursos. E aí o caso do Víctor passou na frente e ganhou essa notoriedade. Ele tinha 5 quadros crônicos, 5 doenças crônicas concomitantes, nenhuma delas terminal, mas era o suficiente para ele afirmar publicamente, e ele deixa um vídeo falando nisso, que ele não tinha mais dignidade na forma como ele estava vivendo. E eu queria chamar a atenção nisso, Carol, para todo mundo que está nos ouvindo agora entender o que é a eutanásia, porque às vezes dá uma impressão de tudo que envolve morte nos causa algum desconforto, especialmente quando nós falamos no meio de uma pandemia, né? Então já estamos sensibilizados. A eutanásia, ela é a condição em que a pessoa não identifica mais qualidade de vida naquela forma de existência que ela possui decorrente de alguma doença. Ou seja, a pessoa, ela olha para si e diz: eu não tenho mais dignidade. Isso daqui não é ser humano. É tanta dor, é tanta restrição, é tanto sofrimento que eu não quero mais viver. Se eu continuar vivendo, é uma condenação. Então é muito diferente de outros quadros, como, por exemplo, alguém que está passando por um quadro agudo de dor, mas você consegue intervir, consegue cuidar e ela vive bem, com dignidade. Ela trabalha, cuida da família, faz as coisas que lhe dão prazer. Na situação da eutanásia, a pessoa não reconhece mais esta condição de dignidade que nos torna humano. Então, tanto no caso de Víctor, tanto quanto no caso de Marta, eles tinham doenças que lhes deixavam numa situação irreversível de não ter mais qualidade
qualidade de vida, dignidade, e por isso eles optaram pela eutanásia. Normalmente, aplicava-se apenas para pacientes de doenças terminais, né? Então a pessoa já viria a morrer, mas para que não precisasse aguardar a ação do tempo, num sofrimento, numa perda de dignidade, permitia-se antecipar a morte para garantir dignidade no pouco tempo que seria suportado pela pessoa, pelo paciente, pela paciente. Com a decisão, no caso Victor e também no caso da Marta, estendeu-se a lei colombiana para os casos também de pacientes não terminais. Então, por exemplo, no caso da Marta, ela tinha esclerose lateral amiotrófica. É a mesma doença que o Stephen Hawking tinha. Normalmente, os pacientes têm uma sobrevida não muito grande, e por isso havia essa discussão no caso da Marta, se seria terminal ou não. Mas veja no caso do Stephen Hawking, ele conseguiu viver por décadas, né, depois de ter seu diagnóstico aos 20 e poucos anos de idade. Mas no caso do Stephen Hawking, ele reconheceu dignidade, que ele tinha dignidade na forma de vida. E veja que foi um grande cientista que nos inspira mesmo após a sua morte. O que é diferente no caso da Marta, porque o sofrimento que ela passou a ter com a doença era tão grande que ela não viu mais situação de dignidade. Aí veio essa discussão se seria terminal ou não, e a justiça deu um entendimento muito interessante, que é o de que não depende de ser terminal, basta que não tenha dignidade. A decisão da Corte colombiana, Henderson, inclui sofrimento mental entre as hipóteses de eutanásia. Quando a gente olha a realidade, inclusive, da legislação de outros países que permitem a eutanásia, essa decisão, a previsão dessa hipótese, foi surpreendente? Foi muito surpreendente, Carol, porque, via de regra, os países que legalizaram ou descriminalizaram as condições para a eutanásia fizeram apenas com sofrimento físico. Nós temos raríssimos casos no mundo. Eu consigo lembrar, neste momento, apenas de 2, um no Canadá e outro na Bélgica, de eutanásia por sofrimento emocional, por sofrimento mental. Os 2 casos eram de depressão incurável, ou seja, com todas as técnicas que a medicina possui para tratar alguém que sofra de depressão, não se conseguiria reverter. Então, em 2 situações, foi autorizada no mundo, até então, e mediante, claro, uma longa luta judicial para que se permitisse a eutanásia. É algo muito polêmico e mesmo nos países que aceitam a eutanásia para doenças crônicas não terminais, não se aceita tão facilmente assim para sofrimento psíquico. E na Colômbia não só avançou quanto à não terminalidade, mas também se avançou quanto a isso, o que pegou a todos de surpresa, demonstrando uma progressividade da corte colombiana muito além do que a de outros países que já tradicionalmente viam a eutanásia como uma condição de dignidade, mesmo na terminalidade de vida. Esse é um ponto, Henderson. Mesmo os países que autorizam a eutanásia, está prevista em lei, observa-se uma longa batalha judicial. Por que ainda há espaço para diferentes interpretações para casos de morte assistida? Isso é uma realidade mundial? Não. Em alguns países já é muito mais bem consolidado o procedimento para a realização de eutanásia. É tão bem consolidado que, inclusive, existe um turismo internacional. Por exemplo, é o caso da Holanda, é o caso da Bélgica. São países em que já tem os protocolos muito bem debatidos, inclusive com a sociedade, para se saber quais casos pode se aplicar ou não protocolos para a realização de eutanásia, inclusive para cidadãos de outras nações, se pode ou não pode. Já em países que autorizou-se, mas estão em processo de amadurecimento ou de compreensão, ainda há um longo debate, porque a sociedade nem sempre pacificou o entendimento de que a eutanásia é um mecanismo de dignidade e não de homicídio. Por exemplo, aqui no Brasil, a eutanásia ela é criminalizada. Qualquer pessoa que participar, que auxiliar, que induzir, estará cometendo uma série de crimes previstos no Código Penal. É claro que o Código Penal ele até reconhece que há um humanitarismo nisto e ele reduz a pena, mas
ele não deixa de punir. Então, no mundo inteiro, mesmo quando se autoriza, se legaliza, ainda há setores da sociedade que veem isto como sendo algo imoral. Alguns até mesmo veem isso como sendo um pecado, que estaria ferindo aquilo que estaria dentro dos 10 mandamentos, que é não matar ao teu próximo. Então, ainda há uma rejeição a ver a eutanásia como uma forma de dignidade humana. Meu nome é Daniele Barata, eu sou advogada na área de Direito e Saúde, na área de Direito Médico. Sou também docente da Fundação Oswaldo Cruz, também com a mesma temática de Direito e Saúde. Trabalho muito com a questão de finitude de vida em cuidados paliativos e hoje estou aqui com vocês para a gente debater um pouco sobre a eutanásia. Existe na discussão doutrinária onde você tem uma eutanásia passiva e onde você tem uma eutanásia ativa, né? A gente costuma dizer que a eutanásia ativa é quando o profissional de saúde, ele próprio, por exemplo, dá uma injeção no paciente e esse paciente, então, por conta dessa injeção, por conta desse medicamento que lhe é aplicado, ele vem a óbito, né? E a eutanásia passiva seria quando um profissional de saúde faz todo o preparo para aquele paciente, mas aquele paciente é que tem a liberdade, a autonomia de, no momento em que ele quiser, ele se auto-aplica ou ele abre um dispositivo para que o remédio então entre, por exemplo, via venosa. E dentro de algumas pesquisas que trabalham com a finitude de vida, tem muitos estudos que dizem, principalmente na área da psicologia, que diz que a pessoa ela só pede para morrer, ela só quer praticar a eutanásia, o paciente, quando ela está num sofrimento muito agudo, quando ela não mais consegue tolerar o sofrimento ou quando ela acha que ela não tem suporte, ela não tem ninguém com quem dividir, ela não tem ninguém que possa minimizar o sofrimento, é um sofrimento insuportável. E normalmente esse sofrimento insuportável não é só um sofrimento relacionado à dor física. Então por isso que normalmente a gente costuma dizer que é muito difícil um paciente, uma pessoa com uma doença, pedir para morrer. Quando ela pede para morrer, que ela está nesse sofrimento agudo. Mas quando ela é acolhida, quando esse sofrimento dela consegue ser minimizado, normalmente você não pede para morrer. Hoje, no mundo, pelo menos 9 países permitem a prática legal da morte assistida de pacientes que voluntariamente manifestem o desejo pelo procedimento. Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Luxemburgo, Suíça e Colômbia. O debate, no entanto, é polêmico e envolve não apenas aspectos científicos sobre procedimentos utilizados para a indução da morte ou sobre o acesso a tratamentos médicos alternativos, mas também avançam sobre a discussão moral e religiosa a respeito dos efeitos da autorização e da prática da eutanásia. Sobre esse debate, continuamos a nossa conversa com Henderson Furst. Henderson, atualizar esse debate aqui no Brasil. Há ou já houve uma discussão sobre o direito à eutanásia aqui no nosso país? Aqui no Brasil, nós temos algumas frentes de discussão sobre eutanásia. Uma delas é legislativa. Então, o novo Código Penal que está tramitando no Congresso Nacional e sem previsão de avanços, ele traz um mecanismo sobre a eutanásia que ainda não legaliza a eutanásia no Brasil e causa muita insegurança se for aprovado como está. Então, o novo Código Penal, se vier a ser aprovado, ainda não vai legalizar a eutanásia, ele vai abrir espaço para se discutir melhor. Uma outra situação que nós tivemos, que foi confundida com a eutanásia, foi quando o Conselho Federal de Medicina, observando que havia muitas inseguranças na prática médica de terminalidade, editou a Resolução 1805 sobre ortotanásia. Eu estou falando muitos nomes diferentes, então eu queria fazer um parênteses aqui, Carol, para explicar para os nossos ouvintes
o que é uma coisa, o que é outra coisa. No caso da eutanásia, a vida continuaria. Pode ser até que ela não continuaria por muito tempo, como é o caso dos pacientes e de doenças terminais, mas ela seguiria de um certo modo. Só que ela seguiria sem dignidade alguma. E por não haver dignidade, antecipa-se a morte. Isto é, tecnicamente, a eutanásia. Há uma outra situação em terminalidade de vida que é a ortotanásia. Ela tem esse nome justamente para não se confundir com a eutanásia. Por isso ele tem esse orto de correto. A ortotanásia é aquela morte em que todos nós um dia passaremos. Afinal de contas, exceto alguns casos bíblicos que foram trasladados ao céu, nenhum de nós somos imortais. Só que para evitar o sofrimento do paciente, com reanimações desnecessárias e uma profunda intervenção, há uma condição de suspender o tratamento que se está fazendo e colocar em cuidados paliativos, que é retirar o sofrimento, que é aliviar algumas coisas e permitir que o paciente, inclusive, se despeça, deixe as suas últimas diretivas para a família. É uma condição que só numa sociedade com uma medicina tão desenvolvida como a nossa é que surgiu, é que veio à tona a necessidade de falarmos disso. Então, para regulamentar essa situação, porque no Brasil, toda vez que o médico falava para as famílias, olha, o caso já é terminal, já não temos mais o que fazer, então é melhor agora nós fazermos cuidado paliativo para vocês falarem com eles, para que tenha qualidade de vida. As famílias entendiam que isso era eutanásia e corriam processar médicos. Então, para evitar essa situação, o Conselho Federal editou essa resolução. Só que o Ministério Público Federal entendeu que isso era legalizar a eutanásia no Brasil. E aí entra com uma ação civil pública contra o Conselho Federal de Medicina e suspende esta resolução e pede que, se for para ser aplicada, que peça autorização judicial para aplicar a ortotanásia no Brasil. Carol, por muito pouco, para se morrer no Brasil, precisaria pedir autorização judicial. Olha que situação que nós beiramos aqui. Mas a Justiça Federal teve uma boa luz e entendeu que ortotanásia e eutanásia não era a mesma coisa. Então essa resolução está vigente hoje, a 1805, e aí não teve essa confusão. Foram as duas únicas situações que nós tivemos algum debate sobre eutanásia aqui no Brasil. Não temos nenhum projeto de lei diverso acerca disso. Uma tentativa muito antiga que tivemos, ele confundia eutanásia com ortotanásia também, de modo que o Brasil afoga este debate sobre eutanásia por motivos os mais diversos, sejam pelos motivos conservadores religiosos, e nesse aspecto eu queria chamar a atenção de que no ano passado, tanto a Espanha quanto Portugal avançaram neste debate, regulamentando e descriminalizando a eutanásia, e são dois países igualmente cristãos como nós, de maioria cristã. Então não entendo porque no Brasil ainda teria essa dificuldade em falarmos publicamente, quanto outros países com a mesma matriz de valores religiosos já conseguiram debater publicamente, e em partes também porque nós estamos falando de morte digna num país que tem dificuldade em viver dignamente, em que tem dificuldade de ofertar saúde pública de qualidade na vida de cada um dos seus brasileiros. Então, esses dois contextos dificultam bastante que nós consigamos conversar e explicar, e debater e avançar aqui no Brasil acerca da dignidade em terminalidade de vida. Henderson, pelo que você nos fala, o principal argumento daqueles que defendem a eutanásia é o direito à morte digna. Por outro lado, os contrários trazem muitas vezes questões religiosas para o debate. Esses são os principais argumentos nessa discussão aqui no nosso país? Aqui no Brasil, nós podemos polarizar a discussão entre aqueles que dizem que eutanásia é um direito do paciente, por ser uma questão de preservar a dignidade do paciente, e aqueles que vão dizer que a vida é o principal direito fundamental, então existiria um certo dever de viver, né? Um dever de estar vivo, que, se não interpretar assim, estaria não só violando a Constituição, mas também a nossa base religiosa, que é a vida é algo sagrado, que é algo de sacro aqui. Há um argumento muito forte também de uma parte
de quem é contra a eutanásia no Brasil, que diz respeito à capacidade do Brasil realizar eutanásia sem violar direitos fundamentais. Ou seja, se nós não conseguimos nem atender com qualidade aqueles que precisam de um atendimento de câncer com urgência, por exemplo, como é que nós vamos atender aqueles que pleiteiam morrer dignamente? Ou seja, se nem conseguimos dar dignidade para os que estão vivos, quanto mais com aqueles que querem morrer. Então, como é que se operacionalizaria isto e como é que seria isto, inclusive, para os custos em saúde pública? Então, tem também os argumentos de ordem mais técnica de como realizar isso, da impossibilidade de realização disso. São argumentos válidos. Nós temos que pensar mesmo, se caso um dia fosse aprovado, como é que seria realizado? Só que o fato de serem argumentos válidos, de que precisa se debater também como é que vai ser o custeio, quais seriam os critérios para que isso esteja atendido a todos e não seja um elemento de aumento da vulnerabilidade da população. Imagina você, a pessoa não teve acesso a nenhum recurso de saúde, mas para morrer ela vai ter acesso. Isso é hipócrita mesmo. Mas o fato de que isso seja um problema não impede que nós venhamos a debater, então, como realizar isso de uma forma que seja acessível e que não seja hipócrita, ou seja, só poderá ter acesso aquele que teve acesso à condição de saúde, né, para que possa realizar aquilo ali. Enfim, há que se debater isto sem paixões e sem ver como se fosse binário, uma resposta a favor ou contra, né, porque é algo muito mais complexo do que isso. Também é importante nesse debate olharmos a realidade dos países que adotam a eutanásia. Daí minha pergunta, Henderson. A partir do momento em que esses países autorizam o procedimento, autorizam a morte assistida, houve um aumento da procura pela eutanásia? Não houve um aumento. Se nós observarmos os números ao longo do tempo, inclusive, há uma redução, porque cada vez mais se torna um debate público a ponto de se questionar e de se revalorizar a vida. Ou seja, apenas quem realmente não vê como tendo dignidade a sua condição é que procura. Ainda assim, ela passará por uma série de avaliações e acolhimentos de auxílios para verificar se não tem como ressignificar, apoiar, encontrar alívios ou aumento de dignidade. Então, não houve aumento e não há uma curva exponencial de crescimento de realização de casos de eutanásia mundo afora. Mesmo na Colômbia, os números de realização de eutanásia até hoje foram na ordem dos 150 casos, se eu não me engano, 157 casos, desde quando foi efetivamente regulamentado. Não é tanto assim, considerando toda a população colombiana, considerando todo o caso de pacientes que são atendidos na Colômbia. Então, não há que se ver isto como agora que autorizou vai ser uma grande corrida, uma grande desvalorização da vida. Não, a eutanásia, ela é procurada não por quem está num caso agudo e que possa ser revertido e por estar em dissabor com a vida agora, amanhã não estará mais e opta por isso. Ela é efetivamente procurada por quem está sofrendo e sabe que esse sofrimento não tem mais retorno. De modo que, mundo afora, os números não são crescentes. Eles ocorrem, mas eles oscilam dentro da mesma média e alguns países, inclusive, demonstraram uma tendência de redução, como é o caso da Bélgica. Henderson, é um debate importante, com várias questões que você colocou ao longo dessa nossa conversa. Muito obrigada por trazer, de uma forma muito didática, muito clara, muito objetiva, todos os pontos que estão em torno desse tema, que é a eutanásia. Mais uma vez, obrigada. Carol, sou eu quem agradeço pelo espaço para o tema da eutanásia na programação da CNN. Eu continuo à disposição, não só para falarmos de eutanásia, mas também tantos outros debates bioéticos que temos para falarmos aqui no Brasil. E mais ainda, eu queria agradecer a todas e todos os ouvintes que ficaram até este momento nos acompanhando aqui. Muito obrigada, Henderson. Com certeza, não faltarão oportunidades para mais conversas como essa. Até a próxima. Até. Um abraço. Abraço. Assim encerramos esse episódio do Item Mais. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer.
Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.